Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Geo número 135, hoje é sexta-feira, 4 de junho de 2021. O primeiro tema que eu trago para vocês é um rápido balanço do que está acontecendo na Colômbia, alguns de vocês me pediram isso já. A Colômbia entrou no seu segundo mês de protestos no país, depois de algumas medidas que o presidente Ivan Duque queria implementar na área de previdência. Essas medidas acabaram sendo revogadas, elas não entraram em vigor, mas foram suficientes para, digamos assim, explodir o país. Várias cidades com protestos violentos, especialmente a cidade de Cali, a terceira cidade do país. E, como eu disse, estamos no segundo mês. As negociações vários grupos que estão à frente dos protestos nessas cidades, junto ao governo, não avançaram muito. E o presidente Ivan Duque determinou, então, o envio de forças armadas, a militarização, digamos assim, de vários departamentos e cidades da Colômbia nessa semana. Então, essa é a grande novidade do conflito, da crise que está acontecendo na Colômbia. Lembrando, obviamente, vocês já sabem disso, já comentei aqui, a Colômbia é o país que mais recebeu refugiados da Venezuela, em torno de atualmente 1,8 milhão de refugiados venezuelanos vivem na Colômbia. Isso obviamente pressiona o sistema de saúde, outras coisas. A Colômbia vivendo um momento de pandemia também bastante alto, tanto em número de casos como em número de mortos. A Colômbia também tem uma desigualdade socioeconômica bastante elevada. Em 2019, ou seja, antes da pandemia, os números, os índices de pobreza, pobreza extrema no país estavam elevados, ou seja, já tínhamos aqui alguns elementos de instabilidade na Colômbia, parecidos com o que tínhamos até no Chile. Eu diria até que em termos de desigualdade socioeconômica, piores do que o Chile. E agora estamos vendo aí essas manifestações com bloqueios de estradas e o que acaba até prejudicando o fornecimento de gêneros para muitas cidades e o que acaba, obviamente, preocupa a gente. A Colômbia é um país importante na América Latina, terceira maior população da América Latina, atrás apenas de Brasil e México. É a quarta economia, atrás de Brasil, México e Argentina. A Colômbia terá eleições gerais, inclusive para presidente, em maio de 2022, maio do ano que vem. Então vamos ver como que as coisas vão caminhar na Colômbia, um país vizinho nosso aqui do Brasil, importante, e sem sombra de dúvidas um tema que nós vamos seguir acompanhando pela sua relevância. Segunda parte do nosso Conexão de hoje, disputas hegemônicas, Estados Unidos, dois assuntos novos. Primeiro, mais um ataque cibernético ocorrido essa semana, dessa vez perpetrado aí com a grande empresa, até brasileira, nos Estados Unidos, a JBS, processamento de carne. Ou seja, muito parecido com aquele mesmo caso do Colonial Pipeline que aconteceu na semana passada. Ou seja, um grupo de hackers, a princípio também russo, que causam danos aos sistemas da empresa, paralisando os serviços. E o presidente Biden, em função disso, já chamou o ministro da Justiça lá nos Estados Unidos, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, para tomar providências mais sérias, ou seja, a questão da ameaça cibernética prossegue. Também nos Estados Unidos, essa semana, relacionado aos Estados Unidos, foi levantado por um jornal da Dinamarca que que o Serviço de Inteligência da Dinamarca, digamos assim, trabalhou junto com os serviços de inteligência dos Estados Unidos naquela questão da espionagem. Vocês lembram, em 2013, o Snowden denunciou, inclusive até espionagem contra o Brasil e também contra algumas autoridades da Europa. Mas essa semana esse jornal dinamarquês denunciou que o Serviço de Inteligência da Dinamarca tinha ajudado os Estados Unidos a, inclusive, monitorar cabos submarinos, ou seja, monitorar comunicações via cabos submarinos com alguns países da Europa, inclusive com a chanceler alemã Angela Merkel. Aquilo que eu já venho falando sempre, né? Questões de inteligência são questões que acabam acontecendo mesmo.
e os dirigentes dos países depois se desculpam, dizem que não sabiam, mas na prática sabe que existe esse tipo de espionagem internacional. Cabe aos países se prepararem, estarem prontos para evitar que isso aconteça. Nesse mundo não tem ninguém inocente. E também, outro tema importante, ontem o presidente Biden anunciou aí que entra de vez na briga, digamos assim, da geopolítica da vacina. Os Estados Unidos confirmou o fornecimento imediato, inclusive para esses, hoje mesmo já devem estar sendo enviadas vacinas para vários países, em torno de 25 milhões de doses a primeira leva, e o presidente Biden prometeu ontem, num pronunciamento, que até o final de junho, 80 milhões de doses de vacinas nos Estados Unidos serão distribuídas por vários países do mundo, inclusive América Latina, África, etc. Ou seja, entrando forte, né? E na semana que vem, Biden partindo para sua primeira grande viagem na Europa. Dia 10 de junho se encontra com Boris Johnson do Reino Unido. Depois, de 11 a 13 de junho, reunião do G7 também lá no Reino Unido. 14 de junho, reunião da OTAN em Bruxelas. 15 de junho, reunião junto aos líderes da União Europeia também em Bruxelas. E finalmente, 16 de junho, o esperado encontro com o presidente Putin da Rússia em Genebra. Ou seja, semana que vem promete muitos assuntos aí para o presidente Biden se preocupar. Com relação à China, trago apenas um lembrete. Hoje, dia 4 de junho, a gente tem que lembrar desse evento, aqueles protestos que aconteceram na Praça Tiananmen, lá em Pequim, na China, né? Ficou muito famosa aquela cena daquele manifestante em frente de um carro de combate chinês, e o carro de combate tentando desviar do manifestante, o manifestante andando para lá e para cá. E por que eu acho que é relevante a gente trazer esse fato hoje? Porque naquele momento, 1989, o Ocidente ainda teria tempo de entender melhor o que era a China, o Partido Comunista Chinês, né, a questão da opressão do regime chinês contra a sua própria população, com relação às ideias, com relação à liberdade de ideias, liberdade de opinião. E o Ocidente, naquela época, ainda achava que o crescimento econômico da China poderia trazer a democracia, e nós vimos que não foi isso que aconteceu, e a China seguiu num crescimento econômico espantoso. Em 2010 ultrapassou o Japão como segunda maior economia do mundo, e agora estamos aí, como eu já tenho falado várias vezes, acompanhando essa disputa hegemônica aqui contra os Estados Unidos, que é, sem sombra de dúvidas, bastante relevante. Em relação à Rússia, eu trago como notícia que no último final de semana o presidente da Bielorrússia, você lembra que um dos assuntos que eu comentei no Conexão Geo da semana passada foi em relação aquele evento inusitado do avião da Ryanair, dessa empresa irlandesa, estava indo da Grécia até a Lituânia, foi forçado a pousar em Minsk, capital da Bielorrússia, e lá tinha um jornalista bielorrusso, foi preso pelas autoridades. Eles forçaram o avião a pousar, dizendo que tinha bomba a bordo. Na verdade, obviamente, não foi nada disso. Eles queriam mesmo era prender esse jornalista bielorrusso que estava na aeronave. E, obviamente, a União Europeia aí emitiu sanções contra a Bielorrússia, em termos aí de dificuldades das empresas aéreas da Bielorrússia operarem em aeroportos da Europa e outras coisas mais. E, obviamente, que o Lukashenko foi lá falar com o presidente Putin, cobrar a conta, né? É importante a gente lembrar a posição da Bielorrússia, tipo como um bloqueio, né? Um buffer state, né? Estado tampão ali para proteger o flanco ocidental ali da Rússia. E o Lukashenko foi lá cobrar a conta nesse final de semana do Putin. Obviamente que nós não sabemos exatamente o que eles conversaram. E também essa semana o ministro da Defesa da Rússia anunciou a criação de 20 novas unidades militares no Comando Oeste. A Rússia possui 5 grandes comandos conjuntos militares distribuídos por todo o país, e o Comando Oeste é um dos comandos mais importantes, sediados em São Petersburgo, e o ministro da Defesa anunciou a criação de 20 novas unidades. É o comando que, obviamente, defronta ali as unidades da OTAN, em vários países da OTAN, Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia,
e esse anúncio aí é mais um aperitivo para aquela reunião que vai acontecer entre o Biden e o Putin no dia 16 de junho, né? Acho que é um movimento assim para dar mais assim um ar de força da Rússia, uma posição de força da Rússia, que também anunciou o grande exercício Zapad, que é um tradicional exercício militar da Rússia, que vai ocorrer em setembro. Ainda não temos detalhes sobre esse grande exercício, mas já se espera um exercício de grandes proporções, talvez não apenas isso já foi anunciado, vai contar com a presença também de tropas da Bielorrússia, mas também há uma possibilidade de estender para o Ártico, que atualmente é uma das grandes prioridades geopolíticas da Rússia, uma região cada vez mais importante geopoliticamente. Em relação ao balanço da pandemia, a Índia segue como o epicentro do mundo em relação à pandemia, mas os números já caindo. Para vocês terem uma ideia, hoje os valores estão na média de 7 dias, o número de novos casos na Índia caiu para 150 mil casos e o número de mortos para 3.250. Né? Então estão reduzindo. Uma das novidades da semana em relação à pandemia, o Peru anunciou que tinha errado na contagem de Covid. Na verdade, suspeita-se que isso também tenha ocorrido em vários outros países, como México, como Rússia, né? Mas o Peru afirmou formalmente isso, e o número de mortos no Peru subiu para 180 mil mortos. O Peru fica em quinto lugar no mundo em termos de mortos pelo Covid, atrás de Estados Unidos, Brasil, Índia e México. Em termos de vacinas, trago aqui, além, já tinha falado a questão do Biden, na geopolítica da vacina, mas um dado bastante interessante: os Estados Unidos caiu a sua média de mortos diários para 400 pessoas, né? Ou seja, um país que em janeiro estava com um número de 3.500 mortes por dia, média, dados de ontem, 400 pessoas. Né? Então, acho que foi isso aí, mostra como que a vacinação em massa realmente tem efeitos aí imediatos. A quarta parte do nosso Conexão GEL 135, crise entre Israel e Palestina, muitas discussões com relação aos mortos e feridos lá na faixa de Gaza, Egito tentando se posicionar aí como um negociador aí importante, né, nessa questão entre Israel e Gaza. Mas, na verdade, a novidade maior da semana está mais em relação a Israel, um grande debate no parlamento israelense, muitas negociações dos dois líderes dos partidos de oposição, o Netanyahu, o Yair Lapid e o Naftali Bennett, e esses dois provavelmente vão conseguir formar, pelo menos prometeram ontem, que já tem um consenso entre os partidos do parlamento israelense para formar o novo governo. Depois de 12 anos no poder, parece que o Netanyahu finalmente deixará o poder. Crise de Mianmar segue, visita de líderes da ASEAN ao país para verificar a situação. Há uma expectativa de que a ASEAN, que é a Associação dos Países do Sudeste da Ásia, tome alguma medida efetiva contra o golpe militar que ocorreu no país em fevereiro, que até agora não temos solução. Em relação lembro a todos que neste domingo, segundo turno das eleições no Peru, tinha comentado isso no Conexão Geral da semana passada, Pedro Castilho, da esquerda, contra Keiko Fujimori, da direita. Vamos ver para onde que vai o Peru após essas eleições nesse domingo. E para fechar os estamos de olho dessa semana, Irã, 2 acidentes, principal navio de reabastecimento de combustível e apoio logístico da Marinha do Irã, o Karg, um navio já antigo, 37 anos, ele teve um grande incêndio e afundou essa semana, na quarta-feira, ali no Golfo de Omã. Não há nenhum indício de sabotagem ou ataque de outro navio, mas se tratando de Irã, a gente sempre fica na dúvida do que possa ter ocorrido. E por uma coincidência impressionante, no mesmo dia, um grande incêndio também numa refinaria, né? O Karg, principal navio da Marinha Iraniana, um grande incêndio, afunda no mesmo dia
numa refinaria importante ao sul de Teherã, outro também grande incêndio, também sob controle. Não há registro de mortos nos dois eventos, mas são dois eventos que, por terem ocorrido no mesmo dia, logicamente levantam sempre aquelas suspeitas de que se algum outro estado pudesse estar por trás de algum tipo de sabotagem, mas até o momento não há nenhum indício em relação a isso. Lembrando que teremos eleições gerais no Irã dia 18 de junho, e que há uma expectativa ainda há alguma esperança em relação àquelas negociações do acordo nuclear, do programa nuclear iraniano. Né? Lembra que essas reuniões estão ocorrendo em Viena, né? E a sexta rodada de reuniões está prevista para ocorrer na próxima semana. Vamos aguardar. Eu, sinceramente, não acho que vamos ter novidades em relação a isso, em função das proximidades das eleições iranianas que estão previstas, aí, como eu falei, 18 de junho. E para fechar o nosso Conexão GEL de hoje, boas notícias, saiu a confirmação pelo IBGE, primeiro trimestre deste ano, a economia brasileira cresceu 1,2%, um dado muito importante, o patamar da economia brasileira voltou ao patamar de antes da pandemia, é sim uma notícia boa para o Brasil, melhora das condições da economia e logicamente, vamos torcer para que a vacinação ela siga aumentando no Brasil e possa segurar aí a terceira onda da pandemia, de maneira que a economia possa continuar com esse gráfico ascendente, positivo, para a melhora das condições de todos os brasileiros. Com isso, fecho o nosso Conexão GEL 135 dessa semana. Desejo a todos um bom final de semana. Até a próxima sexta-feira. Obrigado.